Vai sobrar para os maridos também. É que ainda não terminamos falando algumas coisas sobre princípios bíblicos relacionados com a vida da mulher, a vida da esposa. Começamos falando que a questão da liderança no lar é algo muito importante. E eu tenho visto muitos casamentos fracassados, muitos lares desestabilizados. Porque a liderança, ela perdeu a qualidade, ela se deteriorou. A mulher ajuda muito o marido na questão da liderança, se ela entender que esta é uma proposta de Deus para o lar. Deus estabeleceu um nível de liderança e essa liderança precisa funcionar. Quando o lar não funciona, a liderança no lar não funciona, então há prejuízos que afetam tanto o homem, o marido, como a esposa e os filhos também. Estamos falando que para que a liderança seja assim como Deus a elaborou, Deus colocou ingredientes especiais, tanto no homem como na mulher, para que fosse possível a liderança existir, funcionar, como Ele, o Senhor, elaborou. Começamos a falar ontem que Deus colocou na mulher ingredientes muito diferentes daqueles outros colocados no homem. A mulher é mais intuitiva, a mulher tem mais sensibilidade e emotividade. A mulher tem outros ingredientes e nós não nos propomos aqui a levantar o perfil psicológico da mulher, isso não é o nosso intuito, mas mostrar como Deus fez a mulher diferente do homem para que haja um complemento, um ao outro se completam. A mulher tem, vocês já perceberam, uma capacidade imensa para armazenar detalhes, minúcias na sua mente, na sua cabeça. Ela consegue, ela tem um arquivo imenso. Ela consegue captar detalhes, minúcias, armazenar esses detalhes e trazê-los à tona daqui a 30, 40 anos. É impressionante. Vamos supor que exatamente agora uma senhora entrasse aqui no auditório, sozinha. Ela entra, dá uma olhada onde é que tem um lugar vazio para se sentar, ela se sentaria. Digamos que além desta reunião houvesse uma outra reunião num outro prédio aqui. Aí eu chegaria para essa senhora e diria, minha senhora, é o seguinte, a senhora está inscrita para outra reunião, não é para esta. O assunto que a senhora escolheu, ela levantaria e dizia, desculpe. Sai de fininho e vai embora. Chega lá na outra reunião, encontra uma amiga dela e diz assim, menina, estou morrendo de vergonha. A amiga diz, por quê? O que aconteceu? Entrei num lugar que não devia entrar. Vai dizer que você entrou no banheiro dos homens? Não, pior que isso. Entrei num lugar que não é a nossa reunião. Tem um baixinho, barrigudinho, falando lá na frente. Sabe quem eu vi lá? Angélica. Lembra da Angélica? Mesmo jeitinho de sempre, tá lá. Agora não gostei do lugar, sabe? As cortinas não combinam com o carpete, sabe? A decoração não faz o meu estilo, viu? Escuta, mas ela ficou alguns segundos aqui e já viu isso tudo? Já, tenha certeza que já viu. Se é mulher, já viu. Mulher, quando entra num ambiente, eu dou o nome de Operação Varredura. Sabe o que é Operação Varredura? Ela entra, abre as antenas de radar. Aí começa. Captou tudo. Você acha que isso é defeito? Não, é original de fábrica. Você imaginou se fosse um homem que entrasse? O homem entra, senta, digo a mesma coisa para ele, que ele escolheu a reunião do outro salão e que ele deveria ir para lá. Ele levanta e diz, sai. Não acha o outro salão. Fica meia hora perdido.
Daqui meia hora chega lá, o amigo dele fala, escuta, isso é hora de chegar, você chegou no fim, o que aconteceu? Ele diz, eu só sei de uma coisa, me perdi. Como se perdeu? Sei lá, fui num lugar, disseram que não é lá. Mas que lugar é esse? Sabe que eu não reparei? Ele não viu ninguém aqui. Só sabe que disseram que não é lá. Não é defeito não, sabe? É original de fábrica. É impressionante como a mulher tem essa facilidade de fixação em detalhes. E tem muitas pessoas que têm me perguntado, mas por quê? Qual é a funcionalidade disso? Por que é que Deus coloca esse atributo na mulher, essa facilidade de percepção, de reter detalhes? Deus sabe o que faz, gente. Deus é Deus de sabedoria. Você já, marido que está aqui, você alguma vez já fez a seguinte experiência? Se não, é uma sugestão. Um dia qualquer da vida do casal, levante bem cedo, pega uma folha de papel em branco, uma caneta, e comece a anotar todos os detalhes de atividade da sua esposa das 6 da manhã às 10 da noite. Você vai ver quantos detalhes na vida de uma mulher, das 6 da manhã até, digamos, 10 horas da noite. Principalmente se tiver crianças pequenas. Quantos detalhes num dia só na vida de uma mulher? Tem que ter uma cabeça preparada para isso, senão não aguenta. Deus sabe o que faz. Uma outra coisa interessante que você pode perceber na mulher, que até parece um paradoxo, é que a mulher, apesar da sua falada fragilidade, por isso que dizem que a mulher é o sexo frágil, o homem é o sexo forte, a mulher tem uma resistência maior à dor física. O homem não, o homem é fraco para isso. Continua o mundo dizendo que a mulher é sexo frágil, o homem é sexo forte. Mas por que será que dizem isso? Eu penso que dizem isso porque realmente o homem tem mais força física que a mulher. O homem é mais forte, tem uma estrutura óssea mais pesada, músculos mais fortes e resistentes. O homem consegue despender grande energia muscular. A mulher não. Você imaginou se lá na sua igreja, um domingo de manhã, o pastor da igreja dissesse assim: irmãs, vou pedir que as irmãs nos ajudem, porque depois da nossa reunião, nós vamos ter que levar esses bancos lá para o 8º andar. E dissesse isso às senhoras. Ele falaria isso? Mas se falasse, não ficaria uma sequer. A quem que ele vai dizer isso? Aos homens. Irmãos, depois da nossa reunião, vou pedir que alguns irmãos voluntários nos ajudem, que esses bancos nós vamos ter que levar lá para o 8º andar. Os homens fogem? Não. Eles aparecem, todos com voz de barítono. Vamos lá, irmão, vai, pega aí, vamos lá, vamos acabar logo isso aqui. Só porque tem que fazer força, engrossa a voz. Interessante. A mulher tem, por força desses ingredientes, uma estrutura. Você coloca esses ingredientes todos e da mistura disso saem coisas muito interessantes na vida da mulher, que é a que dá graça e encantamento à mulher, sabia? Se tirar isso, a mulher vira uma paçoca. A mulher tem charme e sutileza. Isso é bonito na mulher. Então você pega esses ingredientes e vamos supor que você fizesse um mix disso. Sabe o que dá? A mulher demonstra ter graça, sutileza, charme. E uma coisa que eu tenho observado que é a tônica em muitas mulheres, se não em todas, mas na maioria das mulheres, a mulher detesta, ela odeia rotina. Sempre a mesma coisa. Sim, eu quero morrer.
A mulher detesta a rotina. Entra ano, sai ano, a mesma cantilena. Para dizer a verdade, a mulher gostaria de mudar de casa pelo menos uma vez por ano. Ano novo, casa nova. Mas como isso não é possível, ela gostaria pelo menos de mudar os móveis, trocar de móveis. Ano novo, móveis novos, um novo visual na casa, uma nova decoração. Mas também isso custa. Talvez não seja possível. E como não é possível, sabe o que ela faz? Ela muda os móveis que tem de lugar. Dá uns 5 minutos nela, ela diz, é hoje. Quando é que ela faz isso? Quando o marido está trabalhando. Eu soube de um marido que chegou em casa no final do dia, enfiou a chave na porta, a porta da rua. Quando entrou, falou, entrei no vizinho. A casa estava irreconhecível, era outro visual, outro layout da casa, os móveis diferentes, assim, de lugar. A mulher muda tudo e a gente fica pensando o seguinte, como é que ela consegue? Se acabamos agora de ver que quem é forte é o homem, a mulher é fraca. Como é que ela consegue mudar aqueles móveis pesados de um lugar para outro? Acredite, se quiser, ela muda. Mas ela não chega naquele sofá imenso, primeiro faz aquecimento, depois pega o sofá, levanta o sofá e leva de um lugar para outro. Deus deu à mulher um jogo de cintura impressionante. Ela muda os móveis no tranco. Ela encosta no móvel e faz assim, ó, tum. E o móvel anda. Aí encosta outra vez e faz assim, tum. O móvel anda. E o móvel vai andando, gente. Impressionante. Agora à noite ela chega pro marido e diz assim, estou toda roxa. É claro que você está roxa, passou o dia empurrando móveis. Ela mudou tudo, menos o piano. Que o piano, se você mudar o piano dando tranco, ele desafina. Tem que levantar. Mas ela não tem força para isso. Está esperando o maridão chegar. Mas olha a sutileza, o charme que a mulher tem. O marido chega, ela não diz assim, que porque você chegou, viu? Você viu que eu mudei tudo, agora você muda o piano. Não. O marido está olhando porque está reconhecendo o ambiente, né? Está tudo diferente. Ela fica quieta, deixa que ele reconheça primeiro. Depois que ele reconheceu, ela olha para ele. Olha a sutileza. Ela fala uma frase para ele, em escala musical. Ela diz, você gostou? Se você prestar atenção, algumas quando dizem essa frase, você gostou? Ela dá ainda uma mordidinha no lábio inferior. Você gostou? Que é para transmitir sensualidade para ele. Aí ela diz, o que você acha se a gente, olha como é que ela diz, viu? Se a gente pegasse o piano e fizesse ali. Ele já entendeu a mensagem, começa a fazer já aquecimento. E tem homens fortes, viu? Tem homem que vai olhar para o piano, vai se concentrar e vai dar até aquele grito de karatê. Ah! O homem é forte. Mas tem uma coisa. No dia seguinte, o horário dele levantar é 6:30.
Não levantou. A esposa chega para ele e fala assim: bem, 6h30, você vai perder o horário. Aquela voz do barítono de ontem à noite mudou. Uma voz pastosa. Ele diz: você me faz um favor? Liga pro meu chefe. Diz que eu não tô legal. A esposa põe a mão nele: por quê? Você tá doente? O que dói? Dói tudo. A esposa vai lá, traz um analgésico, uma medicação caseira, talvez está com gripe, alguma coisa e tal. Aí a esposa diz: ô bem, vai na farmácia, bem, toma uma injeção. No início, a conversa é bem coloquial, amorosa, assim. Ô bem, tá vendo? Aí, afetivo. Bem, vai na farmácia, bem, toma uma injeção. Amanhã você tá bom. Amor, vai na farmácia, amor. Enquanto ela usa esse vocabulário, ele não vai. Aí então, consciente ou inconscientemente, ela muda de vocabulário. Ela começa a dizer assim: vai na farmácia, homem. Ela tinha que falar homem, né? Agora eu vou ter que ir na farmácia. Que aí ela começa a malhar. Vai na farmácia, homem. Toma uma injeção, homem. Vai na farmácia, homem. Tanto fala homem, que ele tem que ir na farmácia. Agora você acha que ele chega na farmácia resoluto e diz: boa noite. O senhor é farmacêutico e eu estou com gripe. Logicamente que o senhor deve ter uma boa injeção. Porque aqui está com gripe e eu vim tomar uma injeção. Você acha que ele fala isso? Nunca. Ele chega na farmácia e diz assim: boa noite. O senhor tem alguma coisa boa para a gripe? Pode ser que tenha, vocês têm injeção, né? Vamos tentar, né? A farmácia diz: é gripe? O que você está assim? Ah, é dor no corpo e tal, o nariz está todo assim, ruim. Quando ele começa? Hoje de manhã já amanheci ruim. A farmacêutico diz: toma uma injeção. Amanhã você está bom. Você não assusta com a injeção. Ela é grande e verde. Mas amanhã você está bom. Como ele está diante de outro homem, tem que manter o status masculino. Resignadamente ele vai até aquele quartinho para tomar injeção. Não tem um quartinho na farmácia? Quando o farmacêutico está desinfetando aqui, ele já pede um banquinho para sentar. Alguns ficam virando o olho para trás assim. Sabe como é que ele sai da farmácia? Dá a impressão que o braço vai cair. Seu marido é assim, é? É. Oh, que bom, é homem mesmo, viu? São ingredientes diferenciados. O que deve, portanto, levar a que o casal se conheça, quanto mais possível. Há maridos que não sabem isso da esposa. Há esposas que não conhecem essas coisas do marido, questionam isso, ficam a cobrança: por que você fez isso? Onde é que você viu? Você não tem cabeça, é a cabeça de vento, viu? E tal, essas cobranças que têm atrapalhado muito a vida de casais. Se conhecessem mais as diferenças, particularidades da personalidade, tudo seria muito mais fácil. Tenho insistido com muitas esposas para que ajudem o seu marido a ser um bom líder. E esse é o tema em que nós estamos. E diante desta colocação de que é sua responsabilidade como mulher cristã a ajudar o seu marido a desempenhar o seu papel que Deus lhe deu de ser um bom líder no lar, faço a cada esposa que está aqui as seguintes outras colocações. Você, esposa, você realmente ama seu marido? O amor pelo seu marido é superior a qualquer outra
afeição por outra pessoa, claro, estou excluindo aqui o relacionamento com o Senhor, com Deus. Você realmente ama o seu marido? Muitas esposas dizem, mas não tem na Bíblia muitos textos que falem que a mulher deve amar o marido. Realmente só tem um, que é Tito 2,4. E assim mesmo ainda fala meio de raspão, porque diz, quanto às senhoras idosas da igreja, que sejam sóbrias, de bom proceder, a fim de ensinarem as jovens recém-casadas a amarem os seus maridos. Você ama seu marido? Outra coisa, você, esposa, você valoriza o seu marido. Tem valorizado o seu marido pelo que ele é? Afinal de contas, faço uma pergunta agora. Se você está ao lado dele aqui, está sentado ao lado, dê uma olhada para ele agora, para a carinha dele, e responda a essa pergunta que eu vou fazer, olhando para ele, responda a essa pergunta. Por que você casou com ele, hein? Não tinha mais homem no mundo, é? Por que você esqueceu todos os outros milhões de homens que existem no mundo? Olhou para esse homem e disse, é com esse que eu vou. E casou com ele. Você dirá, eu vi nele qualidades, ele me fascinou, ele me encantou. E você vai dizer toda uma história muito bonita do início do amor de vocês. Porque como tudo começou? Você vai dizer valor que viu nele, qualidades. A questão é, você continua valorizando-o? Ele continua sendo um homem especial na sua vida? Porque, infelizmente, muitas esposas que não acham que o marido é mais um homem especial. É sua responsabilidade amar este homem e valorizá-lo. Se é uma coisa que um homem gosta, que mexe com ele, que faz bem a ele, é ele se sentir valorizado. Especialmente dentro de casa, por uma pessoa muito achegada, que é a mulher, que é a esposa. Se a esposa valorizar o marido, os filhos vão valorizar o papai. Mas por que é que hoje há muitos filhos que não valorizam os pais, não valorizam o pai às vezes, a figura do pai, porque a esposa não valoriza o marido? Outra pergunta. Você, esposa, você é fiel ao seu marido? A pergunta, ela pode ser um pouco contundente, porque a ideia que a gente tem sempre que ouve esta palavra é de que a esposa deve ser fiel a ele num sentido sexual. Fidelidade não é só isso, sabia? Há muitas esposas que são fiéis nesta área íntima da sexualidade, mas não são fiéis em outras coisas. Eu vou contar uma história para vocês de um casal que teve sérios problemas. Um dia, a esposa estava limpando a casa. Sabe, tem um dia que você faz uma limpeza mais pesada, não tem? Todo dia você arruma as camas, tira o pó, ajeita a toalha sobre a mesa e acabou, não é? Mas tem um dia que fala, é hoje. E você vai lavar azulejo, vai arrumar armários, tira tudo do armário, arruma tudo outra vez e tal. Aquela faxina geral. Era um dia assim. E aquela esposa estava fazendo limpeza no quarto dela, nos armários. Tirou toda a roupa, todas as toalhas, as coisas, arrumando. Enquanto ela fazia isso, as crianças pequenas estavam perto dela, estavam ali não ajudando, porque criança nessa idade até atrapalha, fica no meio do caminho. A certa altura, uma das crianças puxou uma gaveta do armário. E ela limpando, olhou que a criança puxou a gaveta e falou, fecha essa gaveta! Se seu pai vê isso, ele me mata. A frase que ela disse, se seu pai vê isso, ele me mata. O que você acha que tinha dentro da gaveta? A fotografia de outro homem? Não. Um carnê de prestações. Mas ela disse, se seu pai vê isso, ele me mata. A criança ouviu. Esperou a mãe sair do quarto. Quando a mãe passou para outra dependência da casa para fazer limpeza,
A criança entrou no quarto outra vez, abriu a gaveta, pegou o carnê. Ninguém está olhando? Picou em 1000 pedacinhos e jogou no lixo. Na mente da criança: salvei minha mãe. Meu pai não vai mais matar minha mãe. O problema foi depois, o dia de pagar. A mulher nunca esquece. Foi direto na gaveta buscar o carnê. O carnê, não achou o carnê. Revirou a casa toda. Não achou o carnê. Aí cobrou das crianças: alguém de vocês viu um carnê que estava aqui nessa gaveta? A criança que sabia da história fez assim. Levou uma surra da mãe. Falei assim: me dá esse carnê, eu te arranco a língua hoje. Você não me fala. Criando uma situação a tal ponto que a criança, sendo surrada, em prantos, a criança disse: eu rasguei, eu joguei fora o carnê porque não quero que o pai mata você. Está cheio de situações assim. Eu dou nome a isso de um tipo de infidelidade. Por que seu marido não pode saber? Há coisas na sua vida, esposa, que seu marido não pode saber. Você esconde informações do seu marido. Pois saiba que isso é um tipo de infidelidade. A Bíblia diz: não mais serão dois, mas uma só carne. Há muito problema que surge na vida de casais por esse tipo de coisa. De que há informações que são sabotadas, camufladas, e o parceiro ou a parceira não fica sabendo. Isso é destrutivo para o casamento. Uma outra colocação que eu faço a você, esposa: você preenche exatamente o perfil lá de Gênesis, capítulo 2, 18 a 20. Quando o Senhor disse: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Pergunta a você, esposa: você preenche esse perfil? Você é uma auxiliadora para o seu marido idônea, com esta adjetivação, com esta qualidade idônea? Ou é uma auxiliadorazinha qualquer? Porque o texto está a exigir uma auxiliadora idônea, capaz, à altura, hábil, sábia. Há várias coisas que nós podemos colocar dentro desse nome idoneidade. Algo para refletir. Quando falamos de vida familiar, de princípios bíblicos, certamente a Bíblia não traz coisas apenas para a mulher. Tem coisas também para o marido. A Bíblia seria injusta, seria, vamos dizer assim, machista, se penalizasse a mulher com obrigações, com deveres, e liberasse o homem para que ele levasse a vida sem nenhuma orientação, sem nenhum princípio bíblico. Mas não é assim. A Bíblia tem princípios para todas as áreas da nossa vida nesse mundo e especialmente para a vida familiar. Então tem princípios para a mulher como esposa, para o marido como o homem da casa, tem princípios para os filhos e tem princípios para os pais. Não seria justo que eu começasse a falar sobre os princípios que a Bíblia traz para a mulher e não falasse sobre o princípio para o marido. As esposas iriam me apedrejar depois, lá fora. Mas tem. Vamos ver, princípio para o marido. Fecha a porta agora, não deixe nenhum marido escapar. Hein? Lá mesmo em Efésios. Efésios capítulo 5, versículos 25 a 30. Agora esse texto, esse trecho de Efésios é para os maridos. Veja o que diz: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela,
para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Há uma analogia muito bonita aqui do amor de Cristo para com a igreja. E esta analogia mostrando Cristo como sendo a figura do marido e a igreja a figura da esposa. E há um parâmetro aqui, estabelecendo o princípio. Da mesma maneira que Cristo ama a igreja e a si mesmo ele se entregou por ela, é nesta mesma dimensão que nós, maridos, devemos amar a esposa. Quer dizer, cada um vai amar a sua esposa, a sua mulher, numa dimensão de amor que se aproxime ou que se assemelhe ao amor de Cristo para com a igreja. E o próprio texto diz como foi que Cristo demonstrou esse amor. A si mesmo se entregou por ela. Aqui entra o aspecto de renúncia. Ele renunciou a si mesmo por amor à igreja. Esta palavra que está aqui, esse verbo que está aqui, ele tem que ser bem entendido. Porque nós não temos em língua portuguesa uma outra palavra para substituir amor. O verbo amar. Não adianta você dizer que amar é querer bem, é amizade, é afeição, outros possíveis adjetivos, porque eles não se aproximam exatamente do sentido deste verbo como ele está no original. Gostar, querer bem, você quer muitas pessoas. Você até gosta do seu cachorro que você tem em casa. Ele é um cachorro diferente dos demais cachorros. Mas o verbo que está aqui é diferente. No grego há várias palavras para dizer amor, amar. E a palavra que está ali é agape ou ágape. Esta palavra é a expressão mais sublime que existe na língua grega para falar de amor. É a palavra que é usada para se referir sempre ao amor de Deus para com a humanidade. João 3,16 é um texto muito conhecido dos cristãos, dos evangélicos, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, é esse verbo que aparece, é o verbo agape. É o verbo que aparece em Efésios também. Que o marido deve amar a esposa com amor agape. E não com amor eros, não com amor filio, amor estorgeu, amor epitomia, outros nomes na língua grega que também querem dizer amor, mas que não chegam ao nível deste amor agape, que é o amor maior. O mundo em que nós vivemos entende o amor tão diferenciadamente. O amor conjugal no mundo em que nós vivemos está muito vulgarizado, muito barateado. Você percebe que até nos veículos de comunicação, televisões, jornais, revistas, filmes, novelas, a exploração que há do amor conjugal, onde tem mais valor a infidelidade do que o amor genuíno, correto, fiel, certinho, bonitinho. Não há novela que você assista que não tenha como um ingrediente ali a exploração de um triângulo amoroso, de uma infidelidade. Na verdade, hoje uma novela, para ter sucesso, ela tem que explorar exatamente essas mazelas da vida familiar. Quem é que vai roubar o marido de quem?
Essa é a expectativa da novela. O suspense é construído em cima disso, de tal maneira que você está assistindo o capítulo e fala, o que será que vai acontecer? Amanhã, não posso perder amanhã. Por quê? Porque o lance é jogado para o dia seguinte, alguma coisa vai acontecer. Ele vai fugir com ela mesmo. Toda a cena é construída em cima disso. Se eu não fosse pastor, tenho dito isso várias vezes, se eu não fosse pastor, eu seria um cineasta. Eu iria produzir novelas. Já tem até o título da minha primeira novela. A minha primeira novela iria se chamar, abre aspas, A Mulher que Amava o Seu Próprio Marido. Bom, estão rindo porque ela não pode amar o marido dela, Mas faço uma pergunta, quem é que vai assistir uma novela com um título desse? Nossa, que coisa mais careta, não. Este é o teor do mundo em que nós vivemos. Aquela ideia de um marido sendo fiel à esposa, de uma esposa sendo fiel ao seu marido, de um dedicando um amor genuíno, um amor fiel, sério. Não há lugar mais neste nosso planeta. Às vezes a gente vê entrevistas na televisão, aparecem casais, artistas com 15 anos, 20 anos de casados, aparecem, são entrevistados. Qual é a tônica da entrevista? Nossa, mas o que vocês estão fazendo, hein? Porque causa admiração estar 15 anos casados com a mesma mulher, com o mesmo marido. E há uma cobrança da sociedade, porque como se aquilo fosse uma irregularidade. Então podemos constatar que vivemos em um mundo distorcido. Mas o texto não mudou. Os costumes, hábitos, a moral muda no mundo, mas o livro está aqui, continua a dizer, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, dentro desse aspecto, dessa seriedade, desse amor maior, que é o amor ágape, devemos reconhecer que ele traz no seu contexto renúncia. É amor sacrificial. Como foi o amor de Cristo para com a igreja, ele se sacrificou, ele renunciou. É um amor diferente. É um amor onde entra muito mais o exercício da vontade do que das emoções. Não é um amor emocional. Nós podemos imaginar que Cristo tenha vindo ao mundo para dar a sua vida pela igreja porque ele estava terrivelmente apaixonado por nós? Será? Será que ele estava? Em que lugar ele demonstrou o seu amor por nós? Qual foi o lugar? Na cruz. Faço uma pergunta agora. Ele queria subir? Não. Qual foi a oração que ele fez ao Pai horas antes? Pai, se é possível, passa de mim este cálice. É como se ele dissesse, na nossa linguagem de hoje, sabe como ele diria? Pai, se é possível, cancela tudo, eu não estou aguentando. Cancela tudo, eu não aguento. Suas emoções não pediam para subir. Mas pergunto, ele subiu ou não? Subiu. Quando ele subia as ruas tortuosas de Jerusalém carregando a cruz, os evangelhos dizem que quando ele caminhava, algumas mulheres choravam. Imaginou se ele parasse, olhasse para aquelas mulheres chorando e dizia assim, está chorando por quê, minha filha? Chora não, isso aqui eu tiro de letra, viu? Daqui 10 minutos está tudo acabado. E subiu dando risada lá para cima. Foi assim? Não. É amor sacrificial, é amor renúncia. Isso deve nos levar, maridos, a entender que esse amor do marido para com a esposa é diferente. Tem que ser diferente. O amor ágape é um amor de liderança. Porque Deus já colocou o homem como responsável por esta liderança no lar. Mas não é uma liderança
no sentido cru do termo. Muitos maridos acham que ser líder é ser um xerife, um delegado dentro de casa. Há maridos que levam exatamente isso ao lado prático. O marido chega em casa à noite, derruba a janela e chuta a porta. As crianças dizem: o pai chegou. Há maridos que acham que ser líder é gritar, é esbravejar, é esmurrar a mesa, é chutar as coisas, para dizer que ali quem manda é ele. Se a liderança não estiver permeada com agape, ela não é a liderança que deve ser executada. Não acham que Jesus é o maior líder que este mundo já conheceu em todos os tempos? Ele é tão líder que 2000 anos depois dele ter estado aqui na terra, nós estamos reunidos aqui em nome dele. Não é liderança isso? Alguém conheceu a Jesus pessoalmente? Alguém poderia dar alguns detalhes dele? Os olhos dele eram azuis ou verdes? Ninguém sabe. Quanto ele tinha de altura? 1,75 m ou 1,74 m? Ninguém sabe. Como era o cabelo dele? Castanho, castanho claro, loiro, encarolado, ou cortado escovinha? Quando ele comia, ele mastigava do lado direito ou do lado esquerdo? Também ninguém sabe. Quando ele dormia, ele roncava? Ninguém sabe. Então, quantas informações nos faltam dele? Mas há uma liderança. 2000 anos, quase 2000 anos depois, ele ainda arrebata corações. Estamos hoje reunidos em nome dele. Isso é liderança. Mas é uma liderança grosseira? Estúpida? Não. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O marido, para ser líder, ele não precisa ser estúpido, grosseiro, bravo, nervoso, irritado, desmantelar a casa para mostrar que ele é o líder. A liderança é outra coisa. É firmeza de caráter, é honestidade. Querem outro exemplo na Bíblia de liderança? Agora não é Jesus, mas é um homem. Então você diz: você está dando o exemplo de Jesus. Jesus é Senhor. Não, vou dar um exemplo agora de homem mesmo. Moisés. Moisés, ele foi incumbido de tirar 2 milhões de pessoas do Egito e levá-los até a terra da Palestina, até a terra de Israel, a pé, atravessando um deserto, um areião tão forte que você dá um passo para frente e 2 para trás. Você já andou em praia onde tem areia solta? Mesma coisa. Além disso, já foi avisando, Deus já foi avisando, não tem muita comida não, viu? E a água é escassa. E o povo reclama que dói. E Moisés foi o líder. Sabe o que a Bíblia diz de Moisés? Que ele foi o homem mais manso da terra. Uma liderança com mansidão. Então você vê que há toda a possibilidade de uma liderança ela ser calma, firme, honesta, produtiva. Então, isto é um desafio para nós, maridos, de que tenhamos uma liderança em casa com estas características. Falei agora há pouco que o amor ágape está ligado à liderança. E uma coisa que tem atrapalhado, eu vou terminar já, uma coisa que tem atrapalhado a vida de muitos casais é que brigas existem. E é inevitável isto. Eu acho que todo casal no mundo já brigou. Se não brigou ainda, está brigando. Ou então vai brigar.
sem exceção. Uma vez eu estava numa igreja dando curso para casais e um casal levantou a mão e falou assim: pastor, nós nunca brigamos. Eu disse: não? Quantos anos vocês têm de casados? E eles com a mão levantada ainda falaram: 14 dias. Eu falei: escuta, 14 dias e vocês ainda não brigaram? Não. Eu falei: então anotem nos seus apontamentos, vocês vão brigar. Todo casal tem esse tipo de coisa, os ajustes. É um processo natural. Afinal, eles não nasceram juntos. Eles se conheceram já da juventude para cima, às vezes adolescentes, não é certo? Culturas diferentes, às vezes, famílias diferentes. Um veio de Jacarepaguá, o outro veio de Sapucaia do Norte. Agora o que é que dá certo? Só dará certo se os princípios forem aplicados. Por isso que a Bíblia tem princípios. Se a coisa fosse tão automática, não é como acontece nos romances, não é assim que a gente lê nos romances, e casaram e foram felizes para sempre. Fosse automático assim, casou, é feliz. A Bíblia não precisaria ter os princípios. Por que tem os princípios? Porque eles têm que ser observados, eles têm que ser seguidos, eles têm que ser aplicados. Então a coisa não é automática. Há princípios a serem seguidos, aplicados, obedecidos, para que realmente a bênção aconteça. Diante disto, maridos, o que você faz? Qual é a sua atitude quando acontece uma briga no casal? Muitos maridos falam assim: bom, o chefe sou eu, né? O chefe é o chefe. Ela que venha pedir perdão. Cabe a ela, porque ela tem que ser submissa. Ela não vem. Ele se engana, ele acha que ela vai vir. Não vem. Sabe onde ela está? Muitas vezes encostada na pia da cozinha, descascando batatinha para fazer a comida. Você já viu mulher nervosa descascar batatinha? É um desperdício, viu? Que quando ela começa, a batatinha parece um mamão, grande assim. Quando ela termina, parece ovo de codorna, viu? Olha, vai tudo pro lixo. Ela tá nervosa. Se você pudesse entrar na cabecinha dela para ver o que está rolando lá dentro, mais ou menos o seguinte: enquanto descasca a batata, ele acha que porque ele é homem, que eu vou rastejar, que nem uma ovelhinha, banana para ele, viu? E não vai. Agora, se o amor ágape é um amor de liderança, e se nós, maridos, elas não estão ouvindo agora, o assunto é com a gente aqui, maridos, e se o nosso amor pela esposa há de se assemelhar ao amor de Cristo, como está em Efésios, o parâmetro é este, e isto então vai nos trazer agora um grande desafio. Os maridos vão perder até o apetite agora de almoçar, viu? Mas nós temos que chegar lá à autenticidade da palavra. Faço uma pergunta agora. Quando nós, que somos a igreja de Cristo, portanto a esposa, quando nós não éramos ainda a esposa, quando nós, no passado, estávamos mortos em delitos e pecados, quem é que tomou a iniciativa para restabelecer a nossa comunhão com Ele? Quem foi? Cristo. Portanto, o marido. Sobrou para nós ou não sobrou? É Ele que veio.
Não fomos nós que passamos um fax para o Senhor dizendo: Senhor, dá um jeito aqui que a coisa está feia aqui embaixo. Manda o Senhor Jesus para nós. É Ele que veio. Por isso que Romanos diz: nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Essa é a figura do marido, gente. É diferente daquilo que o mundo está apresentando hoje, mas é o caminho que Deus estabeleceu para a vida familiar. Então isso significa que o nosso amor pela esposa há de ser um amor de liderança e que envolve a iniciativa pela reconciliação quando algum problema acontece que a comunhão fique bloqueada. Marido e esposa brigam, ficam sem falar, só falam por monossílabos, sim, não sei, talvez. Daqui a pouco um está dormindo no sótão e outro no porão. Ninguém quer dar o primeiro passo para a reconciliação. O papel é do marido, que é o amor de liderança. Cristo deu o primeiro passo para restabelecer. Aqui não entra em cogitação quem tem culpa, quem não tem culpa, mas aquele primeiro passo para consertar as coisas. Compete a nós, maridos. É um desafio muito grande. Se o seu amor pela sua esposa não estiver no nível do amor ágape, você nunca vai conseguir fazer. Porque eu conheço casais em que o amor não é ágape. Conheço casais que o amor preponderante entre eles é o amor eros, é o amor sexual. Aliás, o casamento foi feito em cima de eros. A atração sexual. Sexo faz parte do casamento, evidentemente. Isso é uma provisão que Deus colocou para a vida humana. Mas o casamento feito só na base sexual. Quanto tempo dura a vida sexual? Teríamos que pensar nisso, não é? Quando as coisas são novas, não é certo? Os dois jovens, fortes, sadios, não é certo? Beleza. Tem muita lenha para queimar. Mas vai ser sempre assim? Não. Às vezes eu viajo um monte, eu e minha esposa, fazendo esse tipo de trabalho com casais. Às vezes estou numa cidade pequena, cidades do interior pequenas. Tem um jardim na praça, tem um coreto. Eu gosto de andar nesses lugares. Às vezes encontro casais de velhinhos. Velhinhos, sentados no banco do jardim, de mãos dadas. Porque eles estão tremendo mesmo, estão assim. Os dois sentados lá, não tem mais dente. Quando eles conversam, eu faço assim. Estão ali conversando os dois, mãozinha dada. Aí conversam, não sei lá o que eles conversam. Daqui a pouco resolvem ir embora. Queria só dar um passeiozinho, né? Não pode andar muito, né? Porque cansa, né? Aí eles levantam, vão embora. Vão embora. É amor eros? É amor sexual? Imagina, os dois estão para lá de Bagdá já. Mas há um amor que os une. É bonito isso, gente. A Bíblia diz: o amor jamais acaba. Mas qual é o amor que jamais acaba? Certamente não é amor eros. Um amor eros acaba. Eu louvo ao Senhor. Só contar uma coisa muito gratificante para a minha vida. Eu lido com casais, me sinto muito à vontade, porque tenho que louvar o Senhor por laços familiares muito fortes, que é a minha história. Eu e a Neuza, vocês conhecem a Neuza, nós estamos já casados há 33 anos, já vamos para 34, de um abençoado casamento. Mas tanto eu como ela, a nossa origem é de famílias com casamentos estáveis. Eu preguei nas bodas de ouro dos meus pais, quando completaram 50 anos. Eles são vivos ainda, estão com 59 anos de casados.
Estão juntos ainda. Eu preguei nas bodas de ouro dos meus sogros. O meu sogro faleceu há 2 anos atrás. Mas eles estiveram casados 58 anos juntos. Mas isso não é nada. Eu preciso contar para vocês a história do meu avô e da minha avó. Eles estiveram casados 75 anos. Você já imaginou 75 anos olhando um para a cara do outro? 75 anos eles foram casados. E você diz, mas que fenômeno? Realmente um fenômeno, que ele viveu até os 106 anos. E ela até os 105. Ele se chamava Chico e ela Chica. Mas no dia, meu avô faleceu 2 anos antes. 2 anos depois, a minha avó partiu. No dia em que a minha avó faleceu, eu já estava casado. Ela morava com os meus pais. Ela tinha o quarto dela. Sabe, as pessoas idosas gostam de ter tudo, o banheirinho, tal, separadinho, todas as coisas, não quer que ninguém mexa, essas coisas compreensíveis, né? Você vai chegar lá também. E apesar da idade, ela era uma mulher muito ativa. Ela trabalhava em casa, sabia onde está o martelo, o serrote, a chave de fenda, tudo mais. Ela não ouvia mais. Ela lia os lábios da gente, por gestos, ela se comunicava. Então, você queria uma ferramenta, você precisa de um martelo, precisa de uma chave de fenda, falasse com ela. Ela ia lá, trazia, tal, você usava. Depois que você usava, ela fazia assim. Para guardar outra vez. Era uma mulher assim. Costurava, tal, era ativa. No dia, naquela tarde em que ela faleceu, ficou um silêncio, porque ela percebeu que ia partir. E ela foi para o quarto dela e deitou. Deitou na cama dela. A minha mãe percebeu um silêncio, de repente, um silêncio, estranhou. Foi até o quarto dela. Quando entrou, ela já havia partido. Com a mão fechada. A minha mãe abriu a mão dela. Sabe o que tinha lá dentro, na palma da mão dela? Aquelas fotos antigas, 3x4, do meu avô. Ela olhando aquele que nesta vida havia sido seu grande amor. A gente não sabe o que passou pela cabeça dela naqueles momentos. Eu posso imaginar. Que ela olhou a foto e falou: como é que é, velho? Você tá aí? Aguenta que eu tô chegando, viu? E partiu para a eternidade com o Senhor. Já não se fazem mais casamentos como antigamente, né?